Olá, aqui no nosso boletim fazer uma entrevista de uma cidade que eu gosto muito, Santos. Santos eu fui a primeira vez em 1963, olha que já faz bastante tempo. Nessa época, eu nasci em São José do Rio Preto, minha família é de São Bernardo do Campo, como vocês sabem, e eu fui, minha mãe levou, somos 3 irmãos, a Santos, e para mim foi uma maravilha ver a cidade, ver o mar e ver a Vila Belmiro, porque eu sou santista, e no ano que o Santos foi bicampeão mundial, para mim, inesquecível, aí os jogos contra o Milan, numa terça-noite e numa quinta-noite no Maracanã. Mas vamos deixar o futebol de lado. Agradeci, mas muito, eu fiz o convite e a aceitação do prefeito Rogério Santos. E a primeira questão, já agradecendo ao prefeito, colocando as questões que envolvem a Prefeitura de Santos. Quais são, assim, grosso modo, para quem nos acompanha, porque o mundo inteiro conhece a cidade de Santos, isso é uma coisa legal, né? E a referência ao futebol é muito forte. Quais são, assim, as questões mais problemáticas que o senhor encontrou ao assumir a Prefeitura de Santos? Umas 3, 4, assim, uma visão geral. Muito obrigado por ter aceito o meu convite. Olha, Vila, é um prazer falar com você. Você é uma referência para todos nós, né? Eu, como gestor público, admiro muito o teu trabalho, sempre te acompanhei, é muito bacana Deus me dá essa oportunidade de falar com pessoas que eu gosto, né? E usando a tecnologia que facilitou muito. Olha, Santos é a primeira no ranking nacional de saneamento básico, que é uma política importante. A cidade de Santos agora recebeu aí o ranking nacional da competitividade. Nós estamos entre as 10 cidades mais competitivas do Brasil, junto com o Rio de Janeiro, Florianópolis e Rio Grande do Sul. Santos é considerada uma das cidades com melhor qualidade de vida, é a 6ª no ranking do IDH no Brasil, mas como toda cidade, não está pronta. Não existe cidade pronta no mundo, né? Qual cidade estava pronta, por exemplo, para a pandemia? Nenhuma. Nova York, Paris, os grandes centros mundiais, ninguém está pronto. Existem muitos problemas na nossa cidade, é verdade, temos uma cidade de praia, litorânea, o maior porto da América Latina, né? Mas existem sim os seus problemas. Eu, primeiro, pontuar a questão habitacional, que para mim é a política social mais importante, né? Então, nós temos 3 áreas problemáticas. Uma é a área de palafitas, né? A maior favela de palafitas do Brasil fica aqui na Zona Noroeste. Segundo lugar crítico é a região dos cortiços, no centro histórico, que é um problema das grandes cidades, o envelhecimento e a falta de desenvolvimento urbano nos centros históricos, e as áreas de morro, né, devido às mudanças climáticas. Então, a questão habitacional, aí no morro, ligado às mudanças climáticas. E a gente tem procurado desenvolver projetos nessas 3 áreas de habitação, né, que no DIC da Vila Gilda, acabamos de entregar o primeiro conjunto do Minha Casa Minha Vida, agora no governo federal, são 1.120 unidades habitacionais, e temos já assinado com o governo do estado, em execução, mais de 1.100 unidades habitacionais também para a área de palafita. E fizemos um projeto com o saudoso Jaime Lerner de construir palafitas sustentáveis. É a mudança de um paradigma no Brasil. Então, como existem resorts mundiais famosos em palafitas, a gente remove as palafitas mal estruturadas, põe estaqueamento, casas pré-fabricadas, iluminação solar, saneamento básico. Isso é um projeto inédito para o Brasil. O próprio governador Tarcísio de Freitas vai participar desse projeto. Falou, assim que tiver tudo pronto, me leva. Então, devo levar aí até o começo do mês que vem. Nos morros também, fazendo habitação, estou investindo mais de 100 milhões em obras de contenções, escadarias hidráulicas, e na região de cortiço também, conjuntos habitacionais para as pessoas que mudam em cortiço. Então, o grande desafio é a desigualdade social, e a gente começa aí principalmente pela questão da habitação. E como cidade litorânea, a gente tem a questão das mudanças climáticas e toda a movimentação na faixa de praia, de mangues, dos rios. Eu coloco esse como grandes desafios, além de, lógico, gerar empregos. É interessante a afirmação do prefeito, essa
questão do projeto das palafitas sustentáveis. Olha, não, que interessante. Por isso que é bom esse tipo de bate-papo que nós fazemos aqui no canal, que é para apresentar essas inovações no campo da administração pública, no caso da moradia popular, né? E é verdade, da questão dos hotéis, muito espalhados pelo mundo, que tem a questão das palafitas, e isso agora voltado para a população pobre. Deixa eu aproveitar e perguntar uma questão de passagem o prefeito tocou. Falar em Santos, as pessoas, claro, lembram do meu time de Santos, mas lembra do Porto. Claro, o Porto é fundamental, o Porto mais importante do Hemisfério Sul, mais importante do Brasil, obviamente, como todo mundo sabe. Qual é o papel do Porto para a cidade de Santos, no sentido mais amplo, no sentido econômico, no sentido de infraestrutura? Qual a importância do Porto de Santos? Olha, no sentido econômico, né, o Porto de Santos passa 1/3 da balança comercial brasileira, né? E, portanto, 60% do que a cidade arrecada, ISS, ISM, enfim, vem da atividade portuária. Fundamental, isso se replica para os empregos. E a infraestrutura, Vila, é histórico, né? Quando Dom Pedro II, imperador, decide que o Brasil, né, tem que ser um país industrializado, ele escolhe o café para comércio exterior. Mas aí ele precisava de um porto. E aí, qual foi o caminho? O Porto de Santos. Então, a partir daí, a necessidade de a criação do primeiro porto organizado do Brasil, o Porto de Santos, que vem do Dom Pedro e depois se concretiza com a própria República. O Porto de Santos foi construído originalmente aí 2 quilômetros, hoje são 19 quilômetros aí de porto, e aí, a partir disso, o desenvolvimento da cidade. Primeiro, porque você precisava atrair trabalhadores. E aí foi feito o primeiro projeto urbano moderno do Brasil, quando Saturnino de Brito faz os canais, todo o sistema de drenagem, justamente porque o Porto de Santos era conhecido como Porto Maldito, né? As pessoas se concentravam na região central, não tinha saneamento básico, os imigrantes vinham e morriam, febre amarela, enfim, tuberculose. Então, o Porto, saneamento básico. Depois começam a vir os investimentos em Santos, a Bolsa do Café, os Barões do Café, e aí a modernização de Santos. Então, por exemplo, Santos foi a segunda cidade no país a ter iluminação pública, né? Primeiro o Rio de Janeiro. Depois, Santos foi a segunda cidade no país a ter bondes elétricos. Primeiro puxado a cavalo, depois elétrico. Só perdeu para o Rio de Janeiro. Só que a gente deu troco agora, viu, Vila? Porque a primeira cidade no Brasil a ter um VLT andando foi a cidade de Santos. E o café, o porto e a própria ferrovia, né, Santos-Jundiaí, foram alavancas para o desenvolvimento do Brasil, né, do modelo de um Brasil moderno, né? Então, Santos é referência em muita coisa, além do teu Santos Futebol Clube. Aliás, você veio em 63, eu não quero chamar você de idoso, não, mas eu nasci em 66, você veio 3 anos antes de eu nascer aqui em Santos. E além do título do Santos Futebol Clube, você veio 1 ano após, né, o Brasil ser bicampeão mundial, né? Isso, tenho certeza que o primeiro lugar que você foi visitar é a Vila Belmiro. Praça Princesa Isabel sem número, né? Mas é verdade, prefeito. Deixa eu justamente discutindo, quer dizer, essa da importância de Santos para a economia paulista e brasileira, a modernização do Porto de Santos. Agora, a questão que se coloca, eu já tinha uma vez conversado com uns especialistas em infraestrutura, e nós temos uma primeira, bem, sem voltar ao século XVIII, a Calçada do Lorena, a Estrada Velha, mas indo ao século XX, né, passando pela Via Anchieta, a construção da Via Anchieta, e depois a Imigrantes, uma pista, depois a outra. Como é que o senhor coloca, muitos defendem uma terceira estrada para ter acesso ao Porto de Santos. Qual é a visão do senhor? Importante, e que ligue o litoral norte, né? Nós vimos a tragédia que aconteceu aí das mudanças climáticas. A gente não pode pensar em desenvolvimento econômico sem ver o lado da sustentabilidade. Então, vimos aí que, por exemplo, os mantimentos que Santos arrecadou, 50 toneladas de alimentos arrecadados na cidade de Santos, tiveram que ir para São Sebastião por
navio da Marinha. Então, falta uma ligação justamente desse setor mais ligado ao Planalto, passando pelo litoral norte, ou que chegue mais rápido ao litoral norte e ligando o Porto de Santos. É necessário, sim, investir em infraestrutura, embora o modal que nós gostaríamos e queremos, e a Prefeitura pede que avance na área do Porto, é a ferrovia. Hoje, 40% do que é movimentado no Porto de Santos já é por ferrovia, e eu sei que, Vila, você é um grande historiador, você sabe que o Brasil chegou a ser o segundo maior país no mundo em ferrovias, né? Só perdia para a Índia, e depois veio o modelo do automóvel e mudou tudo isso. A ferrovia hoje é o grande modal que nós aqui pensamos para o desenvolvimento sustentável, tanto do porto quanto da cidade. E também, em termos econômicos, Vila, do futuro do porto, né? Eu estive agora, semana passada, lá em Brasília, com o presidente em exercício, o Dr. Geraldo Alckmin, porque o Porto de Santos, na verdade, ele é um grande exportador e importador de commodities. É o modelo brasileiro. O Brasil investiu muito em tecnologia, mas só investiu no agronegócio. E as indústrias foram embora, né? Então, o futuro dos portos no mundo é o famoso condomínio industrial, porto indústria, onde você tem uma zona franca ali e que você consegue desenvolver atividade industrial. A gente tem planta já instalada para isso na cidade de Cubatão, no Guarujá, aqui em Santos, enfim, temos toda uma capacidade, mas nós precisamos pensar em reindustrialização do Brasil. Quais são as travas que nós temos para o Brasil? Hoje o Brasil é o número 60 num ranking de 64 países em competitividade. Somos pouco competitivos, né? E se o Brasil não estiver bem, a cidade de Santos não vai estar bem. Com tudo isso que a gente falou, os índices de criminalidade em Santos são baixos, saneamento básico, tudo isso. Mas não tem jeito, não é que o cara chega em Santos, aí já pode tirar o celular da bolsa, pode usar joia, não tem redoma, né? Então, se o Brasil não estiver bem, a cidade de Santos não está bem. Então, a gente torce pela industrialização, a gente torce pelas reformas que o Brasil precisa, seja na área criminal, seja agora na reforma tributária. Vai prejudicar algumas cidades, sim, mas a gente não pode ficar na preguiça do Estado quo, né? Eu estou desse jeito, está ruim, mas eu não quero mexer, eu não quero fazer esforço nenhum. Cabe a nós, gestores públicos, trabalharmos por um Brasil melhor. E vai ter que ter sacrifício, como o Japão fez, como a Europa fez, como os países asiáticos, sacrifícios, porque sem sacrifício não tem resultado. Eu vou pegar a seguinte questão. Uma coisa que a gente defende aqui no canal com os economistas, especialmente entrevistados, é justamente essa questão da reindustrialização. E foi interessante o prefeito apontar para a produção de uma... Claro, nós estamos falando de indústria do século XXI, que não é aquela da política de substituição das importações do século XX, e a proximidade do porto, né? Facilitando, portanto, a exportação e barateando os custos de transporte. Interessante, eu não sabia disso. Agora, deixa eu aproveitar para pegar um gancho sobre a questão da ferrovia que o prefeito destacou, e eu sempre falo aqui da questão das ferrovias. Até na época o Washington Luiz era governador de São Paulo. Tem uma viagem do Paulo Duarte, que era um escritor, depois um professor da Universidade de São Paulo, muito importante, e tem um livro dele viajando o estado inteiro, ferrovia, né, uma coisa assim inacreditável, chegando a Santos e descendo até a divisa com o Paraná. A questão do transporte de passageiro, né, que antigamente tinha, lembrou da Santos a Jundiaí, eu morei também em Santo André, afinal passava por ali também a estrada. Como é possível retomar o transporte de passageiros para Santos pela antiga, vamos chamar, para muitos conhecem como a Estrada de Ferro Santos a Jundiaí, ou isso é algo considerado exótico? Eu digo isso porque a gente caminha pela Europa, trem para tudo que é lado, trem de passageiro de ótima qualidade, super rápido, tudo lotado, sempre com um monte de gente, a parte de transporte de cargas nem se fala, mas no Brasil parece que é exótico, é falar de coisa de museu. Então, o que o prefeito considera no campo de transporte de passageiros para Santos por via ferroviária? Olha, Vila, não só a ferroviária, mas as hidrovias, aquaviário. A gente tem aqui um sistema de balsas e também de lanchas, e já temos uma estação hidroviária aqui em Santos, na Ponta da Praia, e outra aqui no centro,
ligando Guarujá, Bertioga. É possível, mas não há uma cultura brasileira do uso da hidrovia. As pessoas têm aquela coisa do americano, do automóvel, da rodovia, né? Nós perdemos essa vocação do trem, e a mesma coisa de passageiros, né? Se tiver demanda, ela vai existir. Agora, para ter demanda, precisa ter uma política pública, né? Precisa ter investimento, né? Primeiro, a gente aqui em Santos, a gente tem uma grande rede de ciclovias. Aí, há pouco tempo atrás, a gente construiu uma ciclovia num dos canais, e o pessoal do automóvel, pô, prefeito, está tirando aí espaço do automóvel para ciclovia, ninguém anda de bicicleta. E é verdade, ninguém andava ali no canal 4 e no canal 5 de bicicleta. Mas a partir do momento que a gente fez a ciclovia, começou a andar. Não andava porque não tinha. E então é isso, a partir do momento que o governo investir em trens seguros, né? Santos tem o VLT, como eu falei, que é um transporte sobre trilho. Ele é pontual, ele é sustentável, porque ele não produz ruído, ele não produz fumaça, é confortável, né? O cara vai sentado. Então, cabe ao poder público fazer aquilo que não dá lucro. Hoje, dá lucro transporte ferroviário de passageiros ou hidrovia? Não. Mas a partir do momento que o governo faz e aquilo se torna viável, aí você passa para a iniciativa privada. Então, eu acredito nessas modais. É algo a longo prazo, é uma mudança de comportamento, mas você tem que fazer. Se você ficar, poxa, o trem podia, mas não tem uma demanda, faz, que depois a demanda surge. Então, eu sou favorável, sim. E é viável tecnicamente, porque já teve. Exato. Agora, indo para o final, prefeito, duas questões políticas rápidas. É o seguinte, uma delas, não sei se são rápidas, mas complexas, é fácil perguntar, mas nem sempre é fácil responder, né? A questão do PSDB aqui em São Paulo. Como é que fica a questão do PSDB, que foi um partido durante um quarto de século quase, governou o estado de São Paulo, tinha uma presença muito forte na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa, prefeituras. E como é que fica para o senhor, como é que o senhor vê o PSDB? Segunda, fazendo a parte B. O senhor é candidato à reeleição ano que vem à Prefeitura de Santos? Bom, vou responder pela segunda. Sou sim, sou candidato, nunca fui candidato a nada, né? A primeira vez na minha vida, estou com 57 anos, fui eleito com 54, né? E sou gestor público há 35 anos. Eu acredito numa mudança dos governos a partir de gestores públicos. Eu acredito na boa gestão pública, né, dentro dos preceitos constitucionais. Eu acho que eu sempre falo para as pessoas, olha, eu não sou ninguém mais, eu sou alguém contratado 4 anos para governar uma cidade, para administrar uma cidade, né? E não solto raio, não fico invisível, não sou super-herói. Né? A construção é conjunta, é governança, a gente põe em prática aqui a governança, é a participação da população, enfim. E eu sempre trabalhei alinhado com o governo federal e com o governo do estado. Aqui a gente já recebeu presidentes de todos os partidos, né? Eu, como secretário de governo, veio a Dilma, depois veio o Temer, depois veio o Bolsonaro, já veio o Lula, né? Governo do estado é a mesma coisa. Então eu não sou da briga, né? Eu, quando tenho que tomar uma decisão, Vila, e eu tomei uma decisão muito séria durante a pandemia, Santos fez lockdown, né? Foi uma das poucas cidades. Eu era presidente do conselho dos 9 prefeitos da Baixada. Então fiz lockdown e conversei com os meus pares para a gente fazer lockdown. Porque você lembra, a gente estava com 97% de ocupação de leitos de UTI e a Prefeitura de São Paulo dá 10 dias de feriados. Não faz lockdown, mas 10 dias de feriado. Para onde iriam essas pessoas, né? Provavelmente uns 2 milhões aqui para a Baixada Santista, ou seja, fui lá, conversei com o governador Dória, fechou lá, fez bloqueios, a operação Descida não teve pela primeira vez na história, né? O contrato com a Ecovias não teve operação Descida, e fizemos aí um lockdown de 13 dias e passamos de 97% para 65% de ocupação de leitos de UTI. Ou seja, em Santos, ninguém morreu por falta de atendimento. E nessas horas, né, eu ouvi todo mundo que eu tinha que ouvir. Mas a decisão final, eu não fiquei olhando para a esquerda, para a direita. Eu tomei a decisão
daquilo que eu acredito, da gestão pública, que são preservar vidas. Depois a economia vem, porque sem vida não tem economia. Então essas questões de briga, eu não sou assim. Eu sou pela convergência, né? A política é a arte da convergência. Então, eu trabalho desse jeito, e o PSDB, que sempre foi falar, é o partido em cima do muro. O PSDB é um partido de centro, ele não é em cima do muro, ele é de centro, né? Eu não gosto de um PSDB adesicionista, que faz adesão de governo por troca de cargos. Isso não é legal, não gosto. Acho que a gente tem que ter o formato. E logo que acabou o primeiro turno das eleições aqui em São Paulo, eu tive reunião com o governador Rodrigo Garcia, tinha acabado de perder a eleição, ele fez lá uma reunião com 20 prefeitos, né? E colocando os posicionamentos, as decisões, e eu levantei e falei, governador, esse negócio de quem a gente vai apoiar e tal, eu não estou preocupado agora, eu quero saber o destino do PSDB daqui para frente, porque é um partido que ficou pequeno, né? Muito por conta de conduções em nível nacional, em nível estadual. Aqui, o PSDB aqui em Santos é um partido consistente, estou aí, mas eu preciso entender quais são os caminhos do PSDB, né? Porque se você também não tiver um partido forte, dificilmente você consegue governar, dificilmente você consegue trabalhar. Então, há possibilidade sim da minha saída no PSDB, já me posicionei publicamente sobre isso, são coisas que a gente estuda e que pensa não num projeto individual, mas o que será melhor para a cidade de Santos. Bem, eu queria agradecer muito o prefeito Rogério Santos de Santos, cidade tão antiga, nós falamos da história do Brasil desde o século XVI, né? Santos está ali presente, Santos e São Vicente são vizinhas, como todo mundo sabe, né? E a importância da cidade depois, especialmente como o prefeito destacou, com a atividade cafeira, atividade portuária, com o processo de industrialização, com a balança comercial, lembrar que esporte importa, né, 1/3 do que entra no Brasil, a importância futebolística. Eu só não gosto daquelas expressões que aparecem em inglês nas chapas lá, na sinalização, melhor dizendo, soccer, né, é futebol, soccer é nos Estados Unidos, futebol no mundo inteiro, né, indicando a Vila Belmiro. Eu olhava aquilo e falava, meu Deus, e dá vontade de chegar lá e apagar. Mas grande cidade e parte de turismo, e Santos acabou sendo propulsora, né, do turismo para o litoral norte e para o litoral sul, para a Baixada Santista e o litoral sul. Quer dizer, esse papel que a cidade exerce e tão presente, acho que no imaginário dos brasileiros. Então, eu queria muito agradecer mais uma vez ao prefeito, e foi interessante eu gostaria mais para frente poder voltar a conversar com o prefeito, para ver como é que esses projetos se desenvolveram, especialmente a questão aqui da habitação popular, que é o enfrentamento da questão das palafites, e essa questão da palafita sustentável, a questão dos cortiços, das habitações populares, a questão dos morros, essa questão ambiental, que o prefeito também destacou, que a gente possa mais para frente voltar a conversar e trocar ideias sobre administração municipal no Brasil. Mas queria agradecer muito a gentileza de ter me atendido. Olha, Vila, para mim é um prazer, né? Eu sou um cara eu sou bairrista, né? Uma vez, rapidamente contando para você, quando a gente inaugurou o Museu Pelé, veio o Mauro Betting, com o representante do Museu do Barcelona. Ele conheceu e ficou encantado com o centro histórico, com os bondes, porque a gente tem o maior acervo de bondes em funcionamento da América Latina, bonde do Japão. Agora eu estou indo para a Itália para trazer um bonde de Gênova, vou fazer uma geminação com os italianos aí de Gênova. E ele perguntou, eu fiquei encantado com isso. Aí, como todo santista é bairrista, mas antes eu falei um pouquinho do Nelson Rodrigues, que em 58 dizia que a gente tinha aquela síndrome do vira-lata, né? E aí, quando o Brasil foi campeão, perguntaram para ele, Nelson Rodrigues, ninguém achava que o Brasil ia ganhar em 58? Ele falou, se eu não acreditar que sou brasileiro no Brasil, quem é que vai acreditar? E eu sou assim com o Santos. Aí eu falei, uma licença poética, vou comparar Santos com Barcelona. Santos tem praia, Barcelona tem praia. Santos tem gastronomia, Barcelona tem gastronomia. Santos tem história, José Bonifácio, Barcelona tem história. Santos é uma cidade urbana, Barcelona. Santos tem porto, Barcelona tem porto. A gente tem o Neymar, vocês agora também têm o Neymar. A gente tem o Pelé, vocês têm o Messi. Mas qual é a grande diferença entre Santos e Barcelona?
Barcelona é conhecida por tudo, Porto, arquitetura, gastronomia, e Santos só por conta do Pelé. Então é essa coisa, Santos tem uma capacidade imensa, e a gente precisa acreditar. É uma cidade fascinante, como você mesmo coloca, apaixonado também por Santos, e a primeira coisa que a gente tem que ter, isso na economia, é ser otimista, é ver o copo sempre cheio, e a gente precisa acreditar. Se a gente não acreditar na gente, quem é que vai acreditar, né, Vila? Então, é essa mensagem para todos os brasileiros. Nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo, o maior reservatório de água doce potável do mundo, só que essa água não chega e essa comida a muita gente, né? Então, a gente tem que acreditar no Brasil, tem que refazer reforma. Do jeito que está, não dá. E agradecer aí a oportunidade da gente falar e desabafar um pouquinho, Vila. Valeu, prefeito. Muito obrigado mesmo.